Quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor. É muito bom nós estarmos aqui para adorarmos ao Senhor na beleza da santidade dEle. Você está acompanhando a transmissão da Igreja Presbiteriana de Vila Hortência, Sorocaba, São Paulo. É bom receber todos vocês aqui na nossa transmissão. Quero deixar um abraço especial para todos os membros da nossa igreja e para todos os que estão conosco no culto desta noite, nesta transmissão. Vamos começar então orando, invocando a presença do Senhor. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor está presente aqui, ó Deus, conosco, entre nós. O Senhor, ó Deus, se faz presente aqui para nos abençoar. Este encontro, ó Deus, é um encontro do teu povo, mas também é um encontro do teu povo com o Senhor. Então, que a boa mão do Senhor seja sobre todos os que estão nos acompanhando neste culto, nesta transmissão. Nós entregamos a todos nas tuas mãos e invocamos a tua presença para este momento. Nós oramos, ó Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar vocês para a leitura do Salmo 116. E o Salmo 116, ele começa com uma declaração do salmista, na verdade uma declaração de amor. Ele começa o Salmo dizendo: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, das quedas ou da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. O salmista começa então dizendo: eu amo o Senhor. Mas ao longo de todo o salmo, ele mostra que Deus o amou profundamente. Então, meu querido, minha querida, nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. E o Salmo 116 é a prova do amor de Deus. E como resposta a esse amor, nós também declaramos: Senhor, eu te amo. E aí, através dos nossos cânticos, através do louvor, das ações de graças, nós retribuímos ao Senhor um pouco do grande amor com o qual Ele nos amou. Então, nós estamos aqui exatamente para isso, para dizer para o Senhor: Senhor, eu te amo. Senhor, obrigado pelo seu grande amor, pelo grande amor que o Senhor tem dedicado para conosco. E no culto desta noite nós temos a alegria, o prazer de ter a participação do pastor Estênio Márcios, e ele estará participando, cantando as suas belíssimas canções. E a primeira canção que o pastor Estênio Márcios vai cantar para nós é a canção Fim de Tarde no Portão. Nesta canção, o poeta, pastor Estênio,
ele nos conta a história do filho pródigo. Na verdade, o grande prodígio da história é o amor de Deus. É o grande amor com o qual Deus nos ama na história, com o qual o Pai ama o seu Filho. O amor incondicional do Senhor está à nossa disposição. Então, pastor Estênio Márcios, muito prazer, muita alegria da sua participação também no culto. Vamos ouvir a canção do pastor Estênio. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espera um dia abraçar quem dizia eu já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e um anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Vamos então, irmãos, agradecer ao Senhor pelo grande amor com que o Senhor tem nos amado. Vamos adorar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor pelo seu grande amor. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado. Obrigado, ó Deus, porque a exemplo da história do filho pródigo, o Senhor nos ama. O Senhor, ó Deus, nos ama profundamente. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos protegido, mesmo em tempo de grande tribulação, este tempo que nós estamos vivendo. Obrigado, ó Deus, pelo cuidado do Senhor, obrigado pelo amor do Senhor. Nós te adoramos, nós, ó Deus, engrandecemos o teu nome e nós reconhecemos, ó Deus, que a bênção do Senhor tem nos protegido, tem nos guiado até aqui. Nós oramos, ó Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, eu fico pensando no privilégio que os amigos de Jesus tiveram no Evangelho de recebê-lo nas suas casas. Por exemplo, Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus que, vez ou outra, recebiam Jesus nos seus lares, ou no seu lar, na sua casa. E esses três irmãos, eles tiveram o privilégio que talvez poucos tiveram, de ver Jesus simplesmente descansando, depois de uma jornada,
depois de um dia de intensa atividade. O pastor Estênio Márcios, agora nessa canção, ele nos faz pensar nesse privilégio e o que esses amigos de Jesus pensavam na medida que o Senhor descansava. A canção do pastor Estênio Márcios é Alguém Como Eu. O Senhor ama profundamente alguém como você. O Senhor morreu na cruz do Calvário por alguém como você e por alguém como eu. Pastor Estênio Márcios. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais furando até chegar ao lenho. Fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai perder a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me vai perder a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me Esta canção do pastor Estênio Márcios nos faz pensar sobre o que é dito no texto da primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 9, em que João nos exorta na direção de que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quero convidar você para nós orarmos a Deus. O Senhor ama alguém como você. O Senhor morreu na cruz do Calvário por amor a você, para perdão dos seus pecados. Então, quero convidar você para nós orarmos na certeza do perdão de Deus, agradecendo a Ele pelo perdão que Ele propiciou a nós pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Vamos orar então? Senhor,
nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor morreu por alguém como nós, por alguém como eu. E o Senhor, ó Deus, derramou o teu sangue precioso, inocente, ó Deus, por amor a nós, para perdão dos nossos pecados. É por isso que nós confessamos ao Senhor, ó Deus, todos os nossos pecados, na certeza do teu perdão para conosco. Nós oramos, ó Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos muitas maneiras de adorarmos ao Senhor, de louvarmos, de devolvermos ao Senhor o grande amor com o qual Ele tem nos amado. E uma das maneiras é nós sermos fiéis na entrega dos nossos dízimos e ofertas. O dízimo e a oferta na igreja é uma resposta de Deus à fidelidade dEle. É uma expressão de gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos ofertado, o suprimento, o cuidado, as bênçãos. Então nós queremos convidar a todos os membros da Igreja Presbiteriana de Vila Hortência para também trazerem os seus dízimos e ofertas, demonstrando a sua gratidão, demonstrando o seu amor, não apenas pelo Senhor, mas também pela obra dEle, pela igreja dEle. Se você quer participar deste movimento também, os dados bancários da igreja aparecem aí na sua tela. Você pode participar conosco também, sustentando essa obra para que nós possamos continuar divulgando a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero orar, consagrando os dízimos e ofertas à obra do Senhor, e quero orar também pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, para que a provisão do Senhor venha sobre você, especialmente nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Vamos orar então? Você me acompanha nessa oração? Senhor, nós queremos entregar nas tuas mãos a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que têm sido fiel na entrega dos dízimos e ofertas. Que a bênção do Senhor seja sobre todos. Também que a provisão do Senhor seja sobre todos. Nós vivemos um tempo tão difícil, Deus. Um tempo de desemprego, um tempo de redução salarial. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor ajude, ó Pai, a todos os nossos irmãos e irmãs. Ó Deus, que o Senhor abençoe. Ó Deus, que a provisão do Senhor venha. Para que eles, ó Deus, continuem sendo praticantes, ó Deus, desse movimento tão gostoso do culto, que é a entrega dos dízimos e ofertas. Ó Deus, que a boa mão do Senhor seja sobre todos, para que a nossa resposta seja em fidelidade e também em generosidade. É isso que nós pedimos, ó Pai, em nome de Cristo. Amém. Hoje eu vou repetir um sermão que eu preguei na nossa igreja no mês de fevereiro, dentro da série Feliz Ano Velho. Naquela oportunidade eu disse: 2020 parece que começou com o jeito de ano velho. Janeiro durou 366 dias. Guerras, enchentes, coronavírus, já falava sobre isso lá atrás, além das nossas lutas do dia a dia. Então, com esta série, nós queremos desejar a você um feliz ano velho. Eu não conseguia, naquela época, dimensionar o peso das minhas palavras em relação aos meses que se seguiram àquele mês de fevereiro. Eu não conseguia entender o quanto 2020 seria um ano pesado como está sendo, um ano difícil como está sendo, um ano velho como logo e brevemente ele se revelou. Naquele mês de fevereiro também eu preguei sobre um texto da Bíblia, do Evangelho de João, capítulo 2. Eu quero ler esse texto, que é a história do primeiro milagre de Jesus, em que ele transforma a água em vinho. E o texto bíblico diz assim:
3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus discípulos, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Este texto, ele narra a história não apenas deste casamento e do primeiro milagre de Jesus, mas, na verdade, esse texto narra a história dos vários dramas aplicados à nossa atual experiência. Na verdade, o que o texto mostra são dramas, são dificuldades, são percalços. E aí nós vamos vendo como esses dramas e esses percalços vão sendo tratados na história, especialmente pelo Senhor Jesus. O primeiro drama que nós encontramos aqui, nesse texto, é o drama da finitude. E a história mostra a festa acontecendo e, de repente, algo diferente acontece nesta festa. A festa é um traço importante da cultura judaica. O judeu é extremamente festeiro. E a principal bebida de uma festa judaica é o vinho. É importante nós pensarmos que uma festa, no contexto judaico do primeiro século, poderia durar uma semana. Uma festa como essa aqui, uma festa de casamento, poderia durar uma semana. Então era trágico o vinho terminar antes da festa. Era motivo de vergonha. Era, na verdade, um drama. Porque sem vinho, a festa perde todo o sentido. É como se a representação do vinho fosse a representação da alegria. Então, se falta o vinho, a alegria dá lugar à tristeza, dá lugar à frustração. De repente, a certa altura, Maria traz uma notícia de Jesus, ou para Jesus. E a notícia, na voz de Maria, traz uma certa dramaticidade. Ela diz: eles não têm mais vinho. Imagine o que significava isso para o pai da noiva. Imagine o que isso significava para o noivo, o que isso significava para a própria noiva. De repente, a alegria se vai. Parece que a fonte seca de uma só vez. Não resta mais nada a não ser tristeza, a não ser dor, sofrimento, angústia, medo. Nós estamos lidando nestes dias com o drama da finitude em vários sentidos. Por exemplo, a finitude da vida. Nós estamos vendo a escalada da morte
todos os dias. E essa escalada sobe a um nível exponencial. A tristeza de nós sabermos que a cada dia morrem centenas de pessoas, mais de 1000 pessoas em alguns momentos. Então nós estamos dia após dia lidando com essa questão da finitude da vida. Também com a finitude dos recursos materiais e financeiros, todos os dias. A preocupação, aqueles que dependem de um trabalho diário, do seu sustento diário, vendo os seus recursos, o seu fundo de reserva se esvaindo, o seu salário não dando para suportar as contas de um mês. Então nós estamos lidando com essa questão da finitude dos recursos materiais e financeiros. Nós também lidamos com a finitude da tolerância e da paciência. Aqueles que precisam ficar em quarentena, não aguentam mais ficar em quarentena. Aqueles que estão nas suas casas, aqueles que estão afastados dos seus entes queridos. Então nós estamos lidando com várias finitudes. Parece que o nosso vinho acabou. Parece que aquela notícia trazida por Maria, ela também chegou até nós hoje. Eles não têm mais vinho, não tem mais motivo de alegria, não tem mais motivo de celebração, apenas de preocupação, apenas de angústia, apenas de medo. Então essa história conta esse drama da finitude, mas também conta o drama do processo. E nós vemos o processo acontecendo aqui nessa história. É uma história feita de processos. Parece que João ele se dedica a contar essa história nos seus mínimos detalhes. E isso é verdade no processo de Deus, porque Deus respeita o tempo que Ele mesmo criou. Deus criou o tempo e Deus respeita o tempo que Ele mesmo criou. É por isso que Deus trabalha em processos. Deus poderia fazer todas as coisas num estalar de dedos. Deus poderia criar todas as coisas instantaneamente, mas a Bíblia Sagrada diz que Deus criou todas as coisas dentro de um processo. Ele poderia restaurar a humanidade do seu pecado de uma hora para outra, mas Ele faz isso também dentro de um processo. Muitas das respostas que nós esperamos de Deus, elas vêm também dentro de processos. Deus não nos responde muitas vezes instantaneamente. Tem um tempo de maturação, tem um processo que vai se estabelecendo. Quando Maria chega para Jesus falando, eles não têm mais vinho, Jesus responde para Maria, mulher, o que tenho eu contigo. Também poderia ser respondido numa outra perspectiva, e o que você tem comigo? Então Jesus coloca esse dilema, essa lembrança para Maria, apenas para lembrá-la que ela não tinha mais o protagonismo sobre a vida dele, a vida adulta de Jesus, a vida ministerial de Jesus. Ele diz, o meu tempo ainda não é chegado. Parece que nós estamos aqui diante de um dilema, né? Não basta o drama, agora nós temos um dilema. O que fazer? Aceitar a situação de que não haverá mais festa? Porque não é o tempo de Jesus? Mas parece que para Maria isso está muito bem resolvido, porque a resposta de Maria é dizer aos serviçais da casa que fizessem tudo que Jesus ordenasse. Parece que a questão aqui não é se é tempo ou não é tempo. Parece que a questão aqui, e o ponto principal aqui, é a presença de Jesus. Jesus estava presente, e isso era suficiente. E aqui está um princípio importante para nós. Se Jesus está presente, isso é o suficiente. Ele está conosco. Ele faz parte da nossa lista de convidados. Jesus estava na festa, assim como ele estava no barco,
quando os seus discípulos, numa das vezes, enfrentaram aquela tormenta, tempestade. Então, se Jesus está conosco, sendo o tempo ou não sendo o tempo, isso é mais que suficiente. O salmista diz isso no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aqui não está nem em jogo se o salmista vai ser liberto ou livre ou não do vale da sombra da morte. A questão aqui é que o Senhor está comigo. A questão aqui, no texto de João capítulo 2, não era se era o tempo ou não era o tempo. A questão é que Jesus estava ali. Então, aquela situação, aquele dilema de Maria, se resolve tranquilamente. O Senhor está aqui. E aí, quando tudo isso se resolve, o drama passa a ser dos serventes. Porque Jesus lhes pediu para que enchessem algumas talhas de água e levassem ao mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia era o sommelier, era o responsável por servir o vinho dentro do processo, dentro da programação da festa. Então, era o controle de qualidade. Imagine os serviçais pegando aquelas talhas de água e pegando uma amostra daquela água e levando ao mestre de cerimônias. É claro que o mestre de cerimônias não sabia de onde vinha aquela água, ou aquele líquido até então, né? Mas os serventes sabiam. Eles encheram, então, aproximadamente 500 litros de água naqueles vasilhames de pedra, tiraram um pouco e levaram ao mestre de cerimônias. Muitas vezes, a vontade do Senhor para nós parece absurda. Muitas vezes, a vontade do Senhor que se revela nas Escrituras Sagradas, para nós, se revela absurda. Senhor, mas eu tenho que fazer isso mesmo? Senhor, eu tenho que esperar esse tempo mesmo? Senhor, eu tenho que tomar essa providência mesmo? Quantas vezes achamos absurda a vontade de Deus? Mas a Bíblia Sagrada diz, e é verdade, que os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos caminhos. São muito melhores do que os nossos caminhos. Então vale a pena, por mais absurdo que seja, vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena fazer a vontade do Senhor. Por mais absurdo que possa parecer, o conselho continua o mesmo. É o que Maria disse aos serviçais da casa: façam o que ele disser. Então, meus queridos e minhas queridas, por mais estranho que seja a revelação do Senhor para o seu coração, a orientação é a seguinte: faça, obedeça. Foi o que os serviçais da casa fizeram. Por isso aquele drama se resolveu. O terceiro e último drama que aparece aqui no texto, nas Escrituras Sagradas, é o drama do resultado. Então nós já vimos o drama da finitude, já vimos o drama do processo, e aí a história também conta o drama do resultado. Uma música do pastor Estênio Márcios, que é o Amigo da Festa, mostra muito bem o que são aqueles momentos que os serviçais da casa tiveram de enfrentar. Aquele momento crítico em que eles pegaram a amostra e levaram em direção ao mestre de cerimônias. E quando o mestre de cerimônias experimenta aquele líquido, então ele percebe que a água, na verdade, foi transformada em vinho. E aí, naquela imagem de que o vinho representa a alegria da festa, então a alegria foi restaurada. A alegria da festa,
o motivo da festa foi completamente restaurado. O resultado ele foi produzido, que é a manutenção da alegria, que é a restauração da alegria. O cientista Adalto Loureiro fala do que foi essa ação de Jesus de transformar a água em vinho. A energia desprendida por Jesus para produzir aquele resultado esperado. Vamos ouvir, vamos ver a explicação que o cientista Adalto Loureiro nos dá para a transformação da água em vinho. O Senhor Jesus transformou água em vinho. Bem básico o negócio, né? O problema é que água é uma pequena moléculazinha que tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando você pega vinho, você tem átomos de carbono, você tem átomos de nitrogênio, uma montoeirada de outras coisas ali no meio. Para você transformar água em vinho, o Senhor Jesus precisou de um pequeno reator atômico com aceleração termonuclear para produzir um negocinho meio básico ali, que é o quê? Você tem que arrebentar os átomos, ou seja, você tem que pegar prótons, nêutrons e elétrons, separar esse negócio, reestruturar de novo para criar carbono e nitrogênio, porque não tinha isso na água, criar toda essa reestruturação. É o processo de fissão e fusão nuclear. Quem não entende disso é uma confusão nuclear isso. Mas só para você ter uma ideia, é só a junção dessas duas coisinhas. Você quebra os átomos e junta-os novamente de formas diferentes. A Bíblia nos diz que haviam 6 talhas com água. Você calcula o volume disso, vê a energia que seria necessária para fazer toda essa transformação, e você vai perceber que essa coisinha básica que Jesus fez, seria necessário a energia produzida pelos mais de 200 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea em um dia. Foi básico para Jesus fazer isso. Jesus não falou assim, que trabalho que deu fazer esse negócio, gastei muita energia. Não, ele fez naturalmente. A ciência entende o que foi feito? Claro que sim. A gente só não sabe de onde veio toda a energia para fazer esse negócio. Tem que ser um Deus para fazer isso. Não é isso que ele diz que ele é? Então, o que nós vimos por essa explicação do Adalto é que a energia de Jesus foi uma energia absoluta para fazer aquele milagre da transformação da água em vinho. Porque acho que de tanto que nós ouvimos essa história, parece que é alguma coisa simples, né? Alguém, aliás, transformar a água em vinho, ou Jesus transformar a água em vinho, mas o poder usado por Jesus foi grandioso aqui neste milagre, por isso que produziu o resultado que produziu. Agora é importante nós pensarmos de que resultado nós estamos falando. Será que Jesus veio ao mundo para fazer milagres como esses apenas? Será que a obra de Jesus se limita apenas a essa ação de transformar a água em vinho? Será que a missão de Jesus foi garantir que não faltasse vinho nas festas de casamento? Será que o trabalho de Jesus, a missão de Jesus, trata de pessoas de suprir a necessidade das pessoas em todas as dimensões, seja multiplicar pães, seja curar cegos? Será que Jesus veio para fazer com que os homens superassem as suas limitações, como fome, como cegueira, como sede? O que Jesus veio fazer? Qual é a real missão de Jesus, a real tarefa de Jesus? O que nós vemos nessa história é que Jesus produziu algo realmente novo. Jesus produziu algo realmente extraordinário e transformador. E o que nós olhamos aqui em forma de resultados é que, em primeiro lugar, Jesus iniciou os seus sinais. E todos os sinais realizados por Jesus apontam para o fato de que ele é o Messias, de que ele é o nosso Salvador. Então, os milagres de Jesus sempre apontam para essa realidade.
Ele não apenas iniciou os seus sinais, mas ele manifestou a sua glória. Glória, como diz João aqui no capítulo 1, como a glória do unigênito do Pai. Então a grande tarefa de Jesus através dos seus sinais é também revelar a glória do Pai. É revelar o Pai, é mostrar o Pai, é apontar para o Pai. Então Jesus manifestou a sua glória. E a reação dos discípulos foi uma reação de fé. Os discípulos creram nele. Ou os discípulos começaram a crer nele. Talvez uma melhor tradução seja essa. Eles começaram a crer. É de fé em fé. A fé dos discípulos cresceu. A partir desse ponto, a fé dos discípulos foi crescendo cada vez mais. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, o que nós vemos aqui, meus queridos e queridas, neste texto, na verdade são dramas. O drama da finitude, o drama do processo e o drama dos resultados. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que em tempos de pandemia, em primeiro lugar, nós precisamos crer que Jesus é o amigo da festa. Jesus não é o amigo da morte, Jesus não é amigo da tristeza, Jesus não é amigo do medo, Jesus não é amigo da angústia, Jesus é o amigo da festa. Então creia nisso. Ainda que você esteja passando por lutas e dificuldades, Jesus está presente. E saiba que Jesus é o amigo da festa. Também, em tempos de pandemia, confie no tempo e no processo dele. Confie no tempo e no processo. O Senhor está trabalhando. O Senhor não perdeu o controle da história. O Senhor está sentado no trono do universo. Confie no tempo e no processo dele. E também, espere a manifestação da sua graça. Espere a manifestação do Senhor. Espere o Senhor se manifestar, trazendo a sua glória ou a glória da sua presença, a bênção dele, o amor dele, a graça dele sobre nós. Então, não se esqueça disso. Não se esqueça de que ele é o amigo da festa, de que ele tem um tempo e um processo e de que ele, por fim, vai se manifestar, trazendo graça, salvação e amor sobre nós. Que a palavra te abençoe, que o Espírito Santo do Senhor confirme essa palavra no teu coração. Antes de encerrarmos o nosso culto, queremos agradecer mais uma vez o pastor Estênio. Que presente ter a participação do pastor Estênio conosco hoje. Que Deus abençoe a ele, a sua família. Muito obrigado, viu, pastor? Vamos orar então? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas? Senhor, nós estamos vivendo um drama e o Senhor sabe disso. Assim como na história nós estamos vivendo, ó Deus, o drama da finitude, nós estamos vivendo o drama, ó Deus, dos processos, e estamos, ó Deus, aguardando que esse drama dos resultados se encerre, ó Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis e o Senhor sabe disso. Por isso pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos sobre nós. Pedimos que o Senhor cuide, ó Deus, de cada um de nós, ó Pai. Que nós não nos esqueçamos que o Senhor é o amigo da festa. Que nós não nos esqueçamos, ó Deus, em hipótese alguma, que o Senhor está na condução de todo esse processo. E o Senhor, ó Deus, vai nos restaurar, vai nos salvar, vai trazer salvação, ó Deus, sobre nós. Nós precisamos crer nisso e nós pedimos a ajuda do Senhor, ó Deus, nessa direção. Eu entrego a todos os meus irmãos e irmãs nas tuas mãos, pedindo sobre todos, ó Deus, as tuas bênçãos. Nós te agradecemos, ó Pai, por este momento de culto. Nós te louvamos, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor
espalhado pela face da terra, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém? Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe todos vocês.